Queridos amigos e amigas, rezando com a Palavra de Deus, nosso encontro, que alegria, muita paz, muita luz a todos vocês que estão acompanhando. Rezando com a Palavra de Deus foi pensado para ser um momento, um pequeno intervalo de paz, de serenidade. O que pensar nesse intervalo? A Palavra de Deus nos ajuda. Então, rezando com a Palavra de Deus é o nosso encontro. E o encontro que acontece ao redor da Palavra de Deus através do Evangelho de cada dia. A Igreja no mundo inteiro reflete o mesmo Evangelho. No mesmo dia, todas as comunidades meditam, rezam com a Palavra de Deus. E isso é muito bonito. Então vamos iniciar nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por estar juntos. Obrigado por nós podermos nos comunicar e também fazer da Palavra de Deus o centro, a referência, a luz, a inspiração. E hoje é dia 15 de dezembro. Nós estamos vivenciando já, nos despedindo da primeira quinzena de dezembro. E dia 15 para o dia 25, que é o dia de Natal, faltam 10 dias. Para a véspera de Natal, faltam 9 dias. Então, olha só, que bom estarmos ao redor da Palavra de Deus neste tempo do Advento, preparando a chegada do menino de Belém. Vamos acolher o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e o filho foi trabalhar na vinha. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este Evangelho nos faz pensar do lado de quem Jesus realmente estava. Quando Jesus conta as parábolas, o que Ele mesmo quer resgatar? Mas para quem Ele quer dirigir estas palavras? Claro, para todos, inclusive para nós. Mas Ele quer provocar reflexão. E uma reflexão que leve a uma conversão, uma mudança de vida. E olha só, quanto mais a gente medita a Palavra de Deus, mais a gente se autoconhece,
e se autoavalia e, consequentemente, melhor a gente quer viver. Então, a escuta da palavra de Deus não é uma mera escuta. Nós queremos escutar com a vida. Queremos que esta palavra nos ajude a viver profundamente um novo momento de vida. Nós queremos um coração novo. E é isso que Jesus propõe. Mas nós, às vezes, somos contraditórios. E Jesus mostra isso contando a parábola que um homem tinha 2 filhos. Falou para o primeiro, vai trabalhar na vinha. O filho disse sim, mas depois não foi. O pai se dirigiu ao segundo filho. O filho disse não e depois foi. Olha só, o que Jesus queria falar desses 2 filhos, um que disse não e depois foi, um que disse sim e depois não foi. Ele queria falar que muitos ouvem a palavra de Deus, se entusiasmam e dizem, não, eu vou viver essa palavra. No dia seguinte, abandona tudo, esquece, deixa de lado. Mas muitos que num primeiro momento dizem, essa palavra não é para mim, depois começam a pensar, repensar, refletir e começam a fazer, a viver. Por isso, não é a palavra pronunciada que decide. O que decide é a vida. E a nossa vida, ela só é plena quando sustentada pelas nossas obras. Foi assim com João Batista. Disseram sim à proposta de João Batista e depois esqueceram. Outros não quiseram acolher, mas depois voltaram atrás. Qual dos 2 filhos nós somos? Aquele que diz sim e depois não faz? Ou aquele que diz não e depois repensa e acaba fazendo? Sejamos capazes de acolher esta palavra e de colocá-la em prática. Só assim nós iremos viver com maior profundidade o dom da vida, o dom da existência, a alegria de seguir um projeto de vida. Jesus também lembra, imagina, eram os doutores da lei que estavam escutando, os fariseus, gente importante, gente que queria ensinar Jesus, porque eles achavam que eles tinham a posse da lei, e pela lei eles estavam salvos e eles se davam o direito de avaliar os outros. Jesus diz para eles que os publicanos e as prostitutas vão chegar antes no céu do que aquele que diz, não, eu sou correto, eu sou bom, eu sou dos melhores. Porque a gente pode ser o filho que diz sim, que tem aparência de favorável e depois diz não pela vida. Jesus diz, olha, aqueles que são últimos, não diz nesta passagem, mas ele recorda depois, aqueles que são últimos, eles podem se tornar primeiros. Sejamos os últimos na inveja, na arrogância, no orgulho, para sermos os primeiros na humildade, na simplicidade, até mesmo no anonimato de fazer o bem. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos abençoe. Que o Natal seja feliz. Vamos reunir todas as intenções, todos os pedidos e vamos colocar tudo nas mãos do Senhor. E nós vamos fazer isso rezando juntos a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos dê a graça de viver bem cada tempo e nos dê a graça de viver de uma forma alegre e esperançosa a segunda quinzena de dezembro. E logo mais é Natal, coração preparado, as mãos fazendo o bem, o olhar despido de qualquer julgamento. Como é bom viver o bem. Como é bom fazer o bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre todos nós desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos. Gratidão. Juntos sempre. Paz e bem, santa alegria.